7h33. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e vamos dar aqui bom dia e as boas-vindas, agradecendo a presença das secretárias de Meio Ambiente de São João da Barra, Joyce Pedra, e de São Francisco de Itabapuana, Luciana Sofiati. Para vocês duas, um bom dia e obrigado pela presença. Entre vocês. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes também, bom dia, Joyce. Para o pessoal que está assistindo, aqui na câmera, você é a Luciana. Isso, e de tipo um vermelho, né? E de preto, a Joyce. Uma é loura, outra é morena, né? Exatamente, também tem isso. E vermelho e preto, né? Então, vermelho e preto, então, bom. Vermelho e preto já vieram combinado. E Arnaldo aqui. Já tá o lugar de sempre, já está conhecido aqui. Vamos começar falando sobre essa questão. Antes, só fazer aqui um registro do nosso ouvinte assíduo aqui nas redes sociais, o Maurício Furel Batista, dando bom dia pra gente e fazendo uma piadinha aqui que o Ministério do Bolsonaro adverte: carne vermelha é prejudicial à saúde, ovo previne o envelhecimento precoce. É um outro assunto que a gente precisava ter abordado ontem, mas a gente acabou entrando no futebol. É a questão do aumento do preço da carne vermelha numa situação internacional, não só nacional. Mas eu falo do governo Bolsonaro, que quando a gente vai falar de meio ambiente, invariavelmente a gente vai chegar ao governo federal, que tem aí algumas mudanças de postura na pauta ambiental. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Primeiro a gente vai falar sobre o assunto do momento, né, que é a questão dos fragmentos de óleo que atingiram toda a costa do Nordeste brasileiro, chegaram ao Espírito Santo e agora chegaram ao litoral norte fluminense, começando por Gruçaí, pulou ali São Francisco, mas depois chegou a São Francisco também. Antes mesmo desses fragmentos chegarem, o Estado começou a preparar, né, junto com os municípios da região aqui, que seriam os primeiros atingidos, um modelo de operação de como isso seria tratado. Eu queria saber de vocês, começar com o Joyce, que foi onde chegou primeiro, depois o Luciano, como que foi identificado esse resíduo, a quantidade que foi encontrada nesse município e o que isso impacta diretamente na questão ambiental do município. Joyce, por favor. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. No dia 21, que foi numa quinta-feira, a gente encontrou na praia de Gruçaí pequenos fragmentos sólidos. Né? E como o município já tinha passado por um treinamento de identificação e monitoramento que foi realizado pelas CEAs e pelo INEA, até que mesmo no município, né, no Porto do Açu, e nós já estávamos cientes de todo o protocolo que seria federal, a gente convocou a Marinha, que recolheu o fragmento e levou para análise. Né? E após constatado, a gente vem, desde então, trabalhando no monitoramento das praias. Em São Francisco também foi o mesmo procedimento, né? Mas aí foi encontrado no dia seguinte, foi no sábado, como que foi, Luciano? São Francisco também passou pelo mesmo treinamento, a gente já vinha se reunindo, inclusive com pescadores, com a colônia de pescadores, com o Pescarte também, e para poder a gente captar voluntários, né? A gente formou uma rede de voluntários, caso viesse, até porque a gente estava contando que viria numa maior quantidade, né? Porque o Nordeste veio muita quantidade, então a gente estava se preparando. E aí passamos pelo treinamento também. Aí quando chegou em Gruçaí, a gente acendeu o alerta, apesar de ter achado estranho, porque a gente estava aguardando que passasse por nós primeiro, pelo nosso município. Mas aí a gente ficou mais alerta ainda. E aí chegou no sábado de manhã. Aí foram duas praias que encontraram, né? Primeiro chegou em Santa Clara, no domingo chegou em Guriri. Agora, nos dois casos, tanto de São João da Barra e São Francisco, há confirmação já que esse fragmento de óleo é compatível com o mesmo encontrado no Nordeste, né? Mas outros municípios da região, como Macaé e Quissamã, foi descartada essa possibilidade. O que estaria acontecendo? Teria outros resíduos de óleo? Seria outro vazamento maior? Ou seria realmente uma coincidência, na opinião de vocês que atuam nessa área ambiental? Eu acho que a atividade costeira ela também tem outras atividades, né? Nós temos pesca, temos navios, temos atividades portuárias, e que, infelizmente, acabam também despejando no mar, a gente sabe que isso é muito errado, fragmentos de óleo.
como existe um laboratório específico e, como eu falei, toda essa coordenação federal, na verdade, a gente segue o protocolo da Marinha do Brasil, do IBAMA e da ANP. Né? Então, o município, tanto o município como o governo estadual, ele entra como apoio nas gestões, né? E nas ações também. E, como falei anteriormente, existe um laboratório para fazer essa análise. Então, assim, vários fatores podem influenciar também que surjam pequenos fragmentos de óleo ou manchas em todo o litoral, né, que sejam também de outras atividades. A gente não pode chegar e falar especificamente de qual atividade desde que antes seja feita a análise. Agora, e essa atmosfera que ficou desde que aventou-se a possibilidade desse óleo chegar aqui, né? Imagino para vocês a carga que não era. Eu estava fechando um jornal no sábado, por exemplo, um colega que é até da área de jornalismo mandou para mim que 2 tonéis foram encontrados em Carapebus e que estariam cheios de óleo. Chegando lá, eram 2 galões normais que estavam sem nada, estavam vazios e apareceram na praia. Vocês conviveram com essa atmosfera também? Muito denuncismo, muita coisa que poderia estar acontecendo? Como que foi esse período até a efetiva chegada desse resíduo? Para mim foi um período de muita ansiedade, perdi noites de sono com isso, porque hoje as pessoas usam rede social para falar o que querem, sem limite, né? Então a gente vinha se preparando. É impressionante isso que você está falando. A gente vinha se preparando, a gente vinha, como falei, arrumando essa corrente de voluntários, fazendo curso, buscando também EPIs, né, para poder atuar e tudo isso. E a gente divulgava isso em rede social. Justamente para isso, para quando viessem, né, nos massacrar, a gente já tinha respondido antes. Uhum. Mas mesmo assim, as pessoas botavam em rede social, vocês estão despreparados, o que vocês estão fazendo? Só que, na verdade, nesse caso, não tem o que fazer, tem que esperar chegar. A gente não tem como se prevenir a esse ponto, a gente tem que esperar chegar para agir, né? Até mesmo para poder fazer, encaminhar para o laboratório, para ter certeza, sim, que é o óleo, para saber como atuar no caso do óleo. Então, foram noites mal dormidas, sim. Isso que você falou é verdade. Eu não entendo nada disso, né? Do assunto específico, mas eu me lembro nos anos 80 teve aquela famosa Praia do Forte de Cabo Frio, que tem uma areia muito branca, né? Ela é muito longa, muito grande, aquela praia vai até Arraial, se for direto, né? E um dia nós chegamos lá, tinha casa lá, nós chegamos e a praia estava com umas placas pretas, moles, e todo mundo achava que era óleo. Depois descobriram que não era. Eram algas marinhas e que se dissolveram e talvez por um problema de maré acabou chegando na praia. Um cheiro horrível de podre. Não tinha um cheiro de óleo. Né? A decomposição de organismos. Em decomposição, né? De organismos, exatamente. E as pessoas se confundem. E quando você fala das redes sociais, é um problema muito sério, porque as pessoas pessoalmente colocam, né, Arnaldo? Vão disseminando, daqui a pouco aquilo parece uma verdade. E pior, não é isso. Pior é que tem gente profissional fazendo isso, sim, que é contratada por grupos para atacar, defender, atacar um de um lado e de todos. Nesse caso não é nem lado, né? É a questão de criar um pânico coletivo. Criar um pânico coletivo. E eles são inteligentes porque eles fazem o seguinte, eles usam uma meia-verdade. E da meia-verdade eles encaixam, fato, né? Eles pegam um fato e querem fazer daquilo verdade para mostrar os impactos daquele fato, os impactos que ainda não estão comprovados. Exatamente. Lá no nosso município, assim, a Luciana falou da preocupação e a gente teve muito também, porque não é só o impacto ambiental, é o impacto social e o impacto econômico da região. Sim. Né? O nosso próximo ao verão. Sim, né? é o nosso município turístico. Então, chega final de ano, as pessoas alugam casas, o comércio, né? Exatamente. Então, minha preocupação foi muito grande nessa questão. Até eu conversando com a secretária do Estado do Ambiente, falei para ela o seguinte, olha, a gente tem que saber muito até o que fala, como a gente fala, né? Que, assim, lá no município, os pequenos fragmentos encontrados ainda não tem como a gente chegar e falar do impacto ambiental, se foi significativo ou insignificativo, né? Ontem até eu vi um vídeo do governador com a secretária que eles falavam que o impacto ainda não é alarmante,
né? Não existe comprovação de impacto ambiental na área, só que isso poderia trazer para a gente um impacto social e econômico muito grande. Que além dessa questão turística, tem a questão da pesca também. Né? Eu falo isso porque minha família é família de pescadores, eu sou filho de pescador. E aí vem aquela preocupação, gente, como é que a classe pesqueira vai ficar, né, se tiver que interditar as praias e interditar a pesca? Então, assim, a minha preocupação foi... porque não tem como você falar da parte ambiental se você não pegar a parte social e econômica. Né? Tudo é interagido. Então, graças a Deus, assim, até o momento, que a gente tem que falar até o momento, o impacto ambiental não é significativo. As praias do município elas não estão interditadas. Chegou a se aventar isso, né? Mas São Francisco também, o Ministério Público chegou a aventar de alguma forma? Mas São Francisco a gente também passava pelo mesmo sentimento, porque é um município que recebe muitos turistas, turistas de fora, muitos mineiros, né? Então a gente ficou muito preocupado com isso, não só com o impacto ambiental, mas não aconteceu nada referente a isso, a interdição, porque só chegaram 200 gramas. Então, assim, na reunião que nós participamos no domingo, com a Marinha, com a secretária, né, do Estado e com o INEA, foi muito frisado isso, de que não precisa se alardear em relação ao turismo, porque não tem nenhum risco para o turista, para o banhista, né, que não vai acontecer nada em relação a isso, porque a quantidade que chegou foi muito pequena. Em São João da Barra, o MP recuou. Felizmente, né? Até porque a gente via manchas gigantescas no litoral do Nordeste, não tinha ação nenhuma para interditar, porque né? Porque foi encontrado também praticamente de 200 a 300 gramas, né? Praticamente a mesma quantidade de São Francisco. E nessa questão do MP, porque existe a preocupação também, né, com a população. Mas após a análise de vulnerabilidade, né, do INEA, que o INEA que é o órgão responsável por coletar amostras e deu tudo certo, deu estabilizada, o próprio Ministério Público verificou que não seria preciso interditar, uma vez que não tinha risco iminente à saúde da população. Agora, a situação de alerta, essa verificação, ela continua constante. Até o próprio presidente Bolsonaro, quando apareceu esses fragmentos aqui no Norte Fluminense, ele mesmo colocou que não tinha como dimensionar o quanto chegaria, que isso é uma coisa que não sabe se apareceu um outro navio, não sabe qual a quantidade que vazou desse navio, de onde está vindo essa mancha de óleo que vem varrendo lá no Nordeste. Então, existe um protocolo, as secretarias, os municípios estão acompanhando isso constantemente. Como que está essa situação? Sim, no município de São João da Barra, a gente está fazendo monitoramento diariamente das praias, né? Juntamente a equipe de meio ambiente, a guarda ambiental. Nós temos também a Defesa Civil, que a gente percorre todo o litoral. E a gente, como falei antes, a gente está seguindo o protocolo da Marinha, né? Então, a orientação, se encontrar qualquer vestígio de fragmento de óleo, a gente tem que entrar em contato diretamente com a Marinha para que eles vão até o local, recolham esse material e levem para análise. São Francisco? É importante frisar isso, porque, como eu disse, nas redes sociais as pessoas falam muito e falam sem conhecimento. Uma semana antes do óleo chegar ao nosso município, a prefeita Francimara se reuniu com todo o secretariado e solicitou que todos ficassem à disposição, tanto para o monitoramento quanto para retirada, caso viesse em grande quantidade. E aí, como veio uma quantidade muito pequena, nós, enquanto Meio Ambiente e Defesa Civil, porque é uma secretaria só lá, Meio Ambiente e Defesa Civil, a gente começou a fazer o monitoramento, tanto que no sábado, quando chegou, tinha uma pessoa da nossa equipe. E aí a banhista pisou num fragmento, sem querer, não sabia, né? E aí viu o funcionário da secretaria e chamou e falou, eu pisei aqui numa coisa que parece um óleo e tal. E aí ele foi, fez a retirada e assim que ele retirou e nos comunicou, a gente ligou para a Marinha e eles foram imediatamente recolher esse material. Daí, então, a Marinha está lá diariamente junto com a nossa equipe atuando. Então, assim, o monitoramento está sendo diário. Só que a Marinha, é o que a Joyce estava falando, a gente segue o protocolo da Marinha, né? Porque é em âmbito nacional, né? Foi o maior desastre que já teve no Brasil. Então, eles seguem o protocolo da maré. Eles sempre vão ao município quando eles verificam que a maré, no dia anterior, eles verificam o horário de maré baixa. Então, eles vão ao município nesse momento. E aí, muitas pessoas falam assim, eu não estou vendo ninguém monitorando, mas eles fazem esse monitoramento.
Realmente não precisa ser 24 horas, Sim, sim. né? Mas as pessoas precisam ter esse conhecimento que nós estamos preparados e estamos monitorando. Na verdade, a Marinha até denominou essa operação, né, de Operação Norte Fluminense. E aí foi dividido em 3 grupos. E a Capitania dos Portos de São João da Barra, ela está ordenando a ação que pega tanto São Francisco, São João da Barra e Campos do Goitacazes, né? E existe também na região um navio patrulha da Marinha, que tem por base Macaé para apoio naval e aéreo. Agora, e a população de maneira geral? Porque a gente sabe também que é impossível cobrir toda a extensão de litoral com agentes da Marinha, com agentes da Prefeitura, não tem como a gente fazer isso. Às vezes a própria população pode encontrar esse fragmento de óleo. Qual o procedimento? Primeiro é não tocar, né? Que é a primeira orientação que a gente vem ouvindo aí das autoridades. Porque a gente não sabe a consequência pode ter, então, na dúvida, não avance. E depois, encontrou, não vai colocar a mão, mas o que ela faz em cada uma das cidades? Ela é com a Marinha que ela entra em contrato ou com as secretarias de meio ambiente? É para ligar para o número 185 da Marinha, que é um número gratuito, né? E que aí a Marinha vai imediatamente para fazer o recolhimento desse fragmento. Então, sempre é esse procedimento, né, Joyce? Isso, é um 185 da Marinha, mas pode também ter pessoas de apoio. Como eu falei antes, as nossas equipes estão no local, tem a equipe também do Corpo de Bombeiros que está treinada, e entrar em contato com as autoridades. Né? E quando a gente fala que não é para tocar, não é para manusear esse material, porque você não sabe da origem. Sabe o que isso me lembra, Joyce? A história do césio. Era um material altamente radioativo que foi encontrado por eles brincavam com aquele pó verde, passava no corpo. Família, não sei nem se está viva, não deve nem estar, né? Porque todo mundo se contaminou. Consequência, né? E em consequência, sem saber o que é. Quer dizer, você não sabe o que é. Também, né? Se eu der para você um vaso daqueles assim, eu falo assim, olha, bota a mão, você vai botar? Não vai, eu não vou. Mas tem gente que tem curiosidade. Mas assim, a orientação é essa, né? O órgão responsável por coletar as amostras e levar para fazer análise, por estar alinhando todas as ações de operação, é o órgão federal. E a gente, Prefeitura e Governo do Estado, a gente entra com apoio, porque é nossa missão também cuidar, né, e conservar a nossa costa. Agora, meu amigo Zé Vitor Silva, lá em Gruçaí, está acompanhando a gente. Sim. E está falando aqui pelas redes sociais que a secretária estadual acabou de afirmar em entrevista ao Bom Dia RJ da TV Globo, né, que não existe motivo para se assustar e que o Estado está preparado para enfrentar aí essa questão da chegada do óleo, se chegar mais resíduos também. Vocês concordam com ela? Existe mesmo essa preparação? No nosso caso, lá são pequenos fragmentos, né? Amanhã nós estaremos, né, Luciana, também em Macaé, vai ter outro treinamento de ação à emergência. Eles já passaram para a gente, tanto aqui em Campos, tem o Frederico, que nós temos a superintendência do INEA, essa parte de apoio com pessoas, apoio com EPI. E essa parte de treinamento, ela visa mesmo capacitar os agentes a tomar medidas corretas caso apareçam novos fragmentos ou novas manchas de óleo. É claro que o município, eu friso muito isso de responsabilidade, né? A gente está aqui para apoiar, para ajudar, mas a responsabilidade é do governo federal, é da Marinha do Brasil, né? Especificamente, que é o órgão federal responsável pela tomada de ações. E a gente tem que apoiar nesse sentido. Uhum. Isso me lembra um pouco, quando vocês falam do risco de turismo, pesca, essa coisa toda, um pouco, né, porque a vida imita a arte imita a vida, muitas vezes, né? Aquele filme que era numa cidade hipotética da região da Nova Inglaterra, do Tubarão, né, do Spielberg, que o prefeito não queria que ninguém dissesse que havia um tubarão. O prefeito não queria dizer, porque na nossa temporada, mas claro, porque aquilo é passado nos anos 70 e não havia Até para você fazer um plano de ação, você tem que identificar todos os riscos, né? Quando a gente faz uma análise de risco, você tem que verificar até aquilo que poderia acontecer. Às vezes a gente coloca até a situação com a mais grave possível, porque você tem que estar preparado. O município tem que estar exatamente o que aconteceu comigo. Estado. Eu me preparei para Mas é muito uma melhor, chegada muito grande. Mas é muito melhor se preparar assim do que depois ser surpreendido.
Até o Estado meio que surpreendeu ao convocar os municípios antes, né? O INEA chamar antes para esse treinamento, porque normalmente no Brasil a gente espera uma tragédia acontecer para depois tentar uma providência, tenta emendar alguma coisa para dar no curso. Dessa vez, pelo menos, o Estado chamou todo mundo para se preparar antes. A né? nossa sorte, entre aspas, né? Porque nesse caso não existe sorte, né? Porque é o maior derramamento de óleo, né, que já se teve e que a gente não sabe a origem, né? Porque quando se tem a origem, aí a gente responsabiliza a pessoa e ela mesmo faz a retirada, né? A gente dá um suporte enquanto município. Mas a gente foi assim felizado em chegar depois, porque no Nordeste eles não estavam preparados, então foi um desespero total, né, para a retirada, até porque foi uma quantidade enorme. E já no nosso caso, não, a gente já vinha se preparando. Tanto que esse curso que o INEA disponibilizou foram 3 semanas antes de chegar a Gruçaí. Então a gente já estava preparado, né? Eu vejo assim, o povo do Nordeste foi muito aguerrido, né? Porque é o povo que arriscou sua própria saúde para salvar a sua praia, porque eles entendem que eles dependem do meio ambiente. Então, naquela coisa de emergência, de desespero, você verificava muita gente sem EPI corretamente, mas tentando salvar a sua área. Impressionante como houve uma movimentação, de mobilização, é a melhor palavra que o Arnaldo falou, das pessoas sem nenhum tipo de obrigação de fazer aquilo, né? Porque eles identificaram, assim, eles têm a sensibilidade que eles dependiam daquilo, né? De um ambiente sadio, de um ambiente equilibrado. Então é amor mesmo ao que faz, exatamente. A área. Agora a gente chegou a ver nessa cobertura do Nordeste, né? Arnaldo, eu só vou te pedir para colocar a pergunta para a gente fazer o intervalo. Vamos rapidinho, eu vou levantar um assunto para a gente falar e depois a gente caminhar também na Política Nacional de Meio Ambiente e depois a gente voltar para as questões mais relacionadas à Foz do Paraíba, que são 2 municípios que sofrem com essas mudanças ali que estão acontecendo. Mas enfim, mas nessa questão nacional, muito me chamava a atenção o seguinte: um trator na praia tirando os fragmentos de óleo e as pessoas tomando banho. As praias cheias no Nordeste, muita gente ignorando isso. Queria falar sobre isso, sobre o que pode acontecer caso realmente chegue esses fragmentos, qual a orientação para os banhistas, se não para não criar esse alarde, que na região é muito pouco, mas também que não se tenha o descuido de entrar em contato com isso. Só para a gente falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Exatamente. Vamos ao intervalo então, são 7h56 e já voltamos com Folha no Ar. Em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e